dentre as várias coisas que são complexas de se criar num livro, tem várias que são, geralmente, os pontos mais sensíveis, assim, para quem está começando. Criar diálogos, isso sempre é uma dificuldade para quem está começando. E estabelecer determinados padrões de comportamento para esses diálogos, ou melhor, para esses personagens que darão aso aos futuros diálogos. Ou seja, a criação da linha de base desses personagens, como funciona o seu cérebro, como funciona os seus problemas, os seus defeitos, a sua inteligência ou a sua falta de inteligência, enfim, tudo isso precisa compor a base, porque depois essa base é que vai dar seguimento à criação dos diálogos. Ou seja, um personagem ele não pode falar alguma coisa que seja muito diferente daquilo que ele pensa ou daquilo que ele enxerga a vida, ou como ele enxerga a vida. Certa vez, eu fui contratado para escrever um livro. Esses clientes eles tinham sido passados para trás, né? Eles tinham perdido algum dinheiro num investimento de pirâmide aí, de criptomoeda. Eles tinham entrado nessa onda. Um desses clientes, eles não deram seguimento ao serviço, esse serviço foi até passado para outra pessoa, porque eles realmente não deram seguimento, e obviamente quando é assim, o livro não é transmitido, né? Não ocorre a transação final, né, do livro. Então, quando é assim, eu acabo passando para outra pessoa, publico para mim mesmo, enfim. Eu aproveito ele de alguma forma, porque é muito difícil, quando eu começo um livro, eu preciso terminá-lo, porque senão ele vai ficar de eterno na minha cabeça aberto sempre, entendeu? Então eu realmente preciso terminá-lo. Mas, nesse caso, eles queriam transformar isso num romance, essa história toda num romance, tipo um livro policial, assim. Ocorre que uma dessas pessoas era justamente um profissional público, né, que trabalhava como investigador de crimes econômicos cibernéticos. Ou seja, é uma pessoa que deveria ter um conhecimento muito profundo sobre economia, basicamente. Também sobre, obviamente, internet e, enfim, esses mecanismos todos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas acontece que o problema maior ali é que ele tinha caído, ele, a pessoa, tinha caído e que ele deveria ser a inspiração para o personagem, um dos personagens, né? Um dos personagens principais da história. Ele tinha caído num golpe que, cara, é impossível você ter caído nesse golpe, porque você é pago com dinheiro público para fiscalizar essa porra desse golpe, caralho. Não tinha como você ter caído nesse golpe. Entende? Não tinha como você ter caído nesse golpe. Uma das coisas que, né? Mas enfim. Na construção desse personagem, eu precisava, primeiro, obviamente, eu não o coloquei com a mesma função que ele tinha na vida real. Porque realmente geraria uma situação que ficaria muito difícil de acreditar. E esse é outro aspecto, inclusive, tá? A verossimilância de um livro, ele não pode ser totalmente realístico, tá? Tem um filme que é muito engraçado, que é o Trovão Tropical, que o Homem de Ferro, esqueci o nome dele, ele tá fazendo um australiano loiro interpretando um negro. E é fantástico isso. E aí ele vai falar com o Ben Stiller sobre o papel que o Ben Stiller fez sobre um débil mental, né? Um retardado, como eles falam no filme. E ele não ganhou o Oscar, pelo contrário, ele foi criticado pra caramba. E o Ben Stiller tava falando, né? Porra, como assim eu não fui agraciado? Como assim eles não gostaram? Eu passei meses vivendo com retardados e eu agi exatamente da mesma forma que eles agiam e tal. Robert Downey Jr., lembrei o nome do Homem de Ferro, que ganhou o Oscar agora, né? Aliás, ele é fantástico. O Chaplin é maravilhoso com ele. Mas ele fala com Ben Stiller. Então, o problema é que você foi retardado demais. No cinema, ou em qualquer peça ficcional, você não pode ser realista demais, porque o realismo exagerado, se é que isso existe, mas o realismo exagerado num livro, por exemplo, ele fica inverossímil. Você não consegue acreditar. Então, se eu colocasse nesse exemplo um personagem que deveria investigar essa porra caindo no golpe, ninguém acreditaria. Os leitores olhariam, pelo amor de Deus, o autor tá viajando. Isso não acontece.
É um cara que deveria investigar essa porra e tá caindo? Não, isso não acontece. Entretanto, foi exatamente o que aconteceu na vida real. Entende? Mas eu precisava aproveitar isso de alguma forma. Então, no preâmbulo, na apresentação desse personagem específico, aí há que ter cuidado também com a apresentação de cada personagem, porque é justamente na apresentação que você vai estabelecer ao leitor as primeiras linhas de base para que ele compreenda depois as atitudes e as falas e tudo mais que for acompanhar o personagem depois disso. Eu lembro que eu coloquei de uma forma que era... Ele estava nadando com o snorkel, né? Não era pesca, não, mas era nado esportivo, né? Nado submarino, né? E apesar de ser raso, né? Num lugar relativamente raso, né? Num lugar de um naufrágio, eu coloquei que o personagem, ele apesar, eu não lembro exatamente como eu coloquei, mas era mais ou menos assim. Apesar de estar nadando em águas rasas, ele tinha medo, e até o risco mesmo, de ser atacado ou devorado por criaturas abissais. Aí, esse cliente, quando recebeu a primeira parte, ele... Então, mas é que assim, tá na água rasa, a criatura abissal vive no abismo, né? Nesse momento eu tinha duas opções. Opção 1, eu explico para ele que, então, justamente isso. É exatamente essa questão. Eu quero deixar claro para o leitor, desde o princípio, que esse personagem vai fazer uma coisa tão estúpida que vai ser difícil de acreditar que ele tenha feito. Então é justamente esse ponto que eu quero deixar para o leitor. Não na primeira camada, mas na segunda camada. Porque eu quero chamar atenção para isso, justamente para isso. Não, como assim? Como assim? Ele está com medo de ser devorado por criaturas abissais? Ele está dando raso. Exatamente isso. Ah, é um erro. Não, não é um erro. É uma composição a priori. Que ela vai repercutir depois. Entende? É uma construção. E, obviamente, na literatura, no cinema você faz isso de outras formas. Tá? No cinema você faz isso de outras formas. Mas na literatura, você precisa exemplificar isso. Isso precisa estar no texto. Não tem outra forma. Você não tem música para te ajudar nisso. Você não tem composição de cenário para ajudar nisso. Por mais que tenha composição de cenário também em livros e tal, mas você não tem a visualidade do cenário. O leitor ele vai ter que imaginar todo aquele cenário. Né? Da mesma forma que ele vai ter que imaginar, ele vai ter que também imaginar a estrutura ou as estruturas de pensamento daquele personagem, a forma como ele imagina, a forma como ele se vê. Tudo isso precisa do leitor para fazer. Então, o leitor ele só vai ver aquilo que você permite que ele veja. E tem coisas que você precisa mostrar para o leitor, senão mais lá na frente, aquela ação, aquela reação daquele personagem não vai fazer o menor sentido. Então, quando é um personagem que é vítima de uma coisa relativamente estúpida, você precisa alertar o leitor que essa personagem ela tem algum probleminha. Não algum probleminha, tá? Não tô falando desse aspecto, mas é preciso que quando isso aconteça, o leitor não, porra, mas isso, tá. Ele não é uma pessoa tão inteligente. E ok, um personagem, assim como as pessoas, elas não precisam ser muito inteligentes. É normal, entende? E é absolutamente normal. E a segunda opção que eu tinha era só corrigir e tirar. Era um cara que eu. Porque assim, ele mexia com isso, ele trabalhava com isso. Entende? Ele deveria saber isso de cor. A parte de economia, enfim. E eu lembro que numa das reuniões eu fiquei quase uma hora para ele explicando o conceito de juro. Explicando o conceito de juro, como o juro de verdade ele não existe e ele precisa ser compensado nos materiais futuros que porventura venham a ser comercializados, né? E é justamente isso que gera a porra da inflação, meramente uma compensação, né? Porque o dinheiro ele precisa ter uma representação física, material, palpável, né? Então, aliás, esse é o problema da concentração de renda que a gente fala depois também. Mas então, assim, quanto mais juro tiver, ou seja, quanto mais dinheiro fizer dinheiro, mais as coisas que existem vão ficar caras. Porque aquele dinheiro que existe, ou que passa a existir do nada, ele precisa encontrar uma representação simbólica real, né? Claro que aqui a gente está bem na superfície, não é esse o tema. Mas então, assim, porra, ou eu explico isso,
mas eu vou gastar mais uma ou 2 horas e eu não tô afim. Então eu só tirei. Ah, tá, beleza, tirei. Entendeu? Eu tava nadando em águas rasas, beleza. Ponto. Entende? Então, assim, a questão de criar o personagem, a personagem, né? É preciso se atentar, não necessariamente no estereótipo daquele personagem, tá? Claro, você não precisa exagerar também, tipo, imaginar avô, bisavô, origens todas do personagem. Mas minimamente você precisa imaginar quem é aquela pessoa. É preciso que ela seja uma pessoa. É preciso que ela tenha uma vida, é preciso que ela tenha interesses, é preciso que ela tenha medos, entende? Para não ficar coisas absurdas. Por exemplo, Game of Thrones, tá? Nos finais lá, não lembro qual capítulo foi, mas os finais lá, em que a Cersei praticamente agradece o fato de ter sido estuprada, a Cersei não, Sansa, agradece o fato de ter sido estuprada e humilhada, porque sem isso eu não tornaria a mulher que eu sou hoje. Caralho, caralho. O escritor que escreveu isso estava bêbado. Ou não sabia escrever, o que provavelmente era o fato. Entende? É claro que ali tem uma questão com George R. Martin ali, que né, não terminou o livro ainda, enfim. Mas, porra, esse tipo de coisa não se faz. Entende? Esse tipo de coisa não se faz. Porque, por exemplo, você vai colocar uma mulher sozinha andando à noite, no escuro, numa área conhecidamente perigosa ou numa área pouco iluminada. Você tem que fazer a pergunta, tá? Mas por que uma mulher entraria nesse lugar? Por que essa mulher, essa personagem específica, entraria nesse lugar? Percebeu? Tem que ter um motivo. Sem motivo, fica incoerente. Por mais que pessoas façam tal coisa sem explicação aparente. Por mais que façam tal coisa sem explicação aparente. Veja, a realidade, ela pode ser sem sentido. A escrita não. A escrita, ela precisa ter um sentido, ela precisa ter um porquê. Ela precisa ter um polo originador. Entende? Então, a personagem vai entrar ali. Você precisa que ela entre ali porque ali vai acontecer alguma coisa. Beleza, vai acontecer alguma coisa, mas por que ela entrou ali? Tem um filme. Eu gosto muito de citar exemplos de filme porque é mais fácil de achar uma conexão e citar um livro, por exemplo, daria um pouco mais de trabalho para você de procurar, né? Eu não lembro o nome do filme, mas é com a Mônica Bellucci, vai aparecer em algum lugar aí, em que ela é estuprada por vários caras ou alguma coisa assim. E depois o marido dela vai. O filme é todo de trás para frente, tá bem legal. E depois ela vai. O cara vai buscar vingança. Mas a questão toda ali que eu tô falando é que ela entrou num lugar bem escuro, bem tarde da noite, sozinha. Uma coisa que talvez uma mulher não fizesse, mas ali tem um motivo, que ela tinha acabado de brigar, ela tava puta, ela tava com raiva. Entende? Então, tinha uma razão para ela ir. Por mais que, nossa, mas como ela correu risco à toa, entende? Mas é justamente isso, até para gerar no leitor o que acontece no filme, uma certa repulsa ao marido dela, que foi, na verdade, o originador da ação dela em se colocar em perigo. E é justamente essa a questão principal do filme, né? Então, o seu personagem, a sua personagem, ele precisa de motivo para fazer as coisas. Entende? Esses motivos não necessariamente dependem de outras pessoas, podem depender de outras pessoas, mas não necessariamente. O motivo pode ser simplesmente que ele é um idiota. Pode, claro que pode. Entretanto, essa idiotia, ela precisa ser apresentada antes. Ela precisa ser apresentada antes. Por exemplo, o caso que eu acabei de falar do Game of Thrones lá da Sansa. Ok, se tivesse sido apresentado que ela era desse jeito, tranquilo. Tranquilo. Ou que ela se tornou dessa forma, tranquilo também. Tranquilo também. Mas isso não pode vir do nada. Isso não pode vir do nada. Entende? Isso não pode vir do nada. Há um caminho. Tá? É claro que, se você suspende, por exemplo, se você termina, e isso pode ser feito, tá? Vai gerar uma confusão absurda, mas pode ser feito. Se você está escrevendo, aí você encerra aqui.
uma história de um personagem X. E ao longo do livro, você, sei lá, passou 10 anos depois, entende? Em que você estava acompanhando outro personagem, por exemplo. Tá? É natural que esse personagem aqui, ele tenha se modificado, o personagem, o primeiro. Ele tenha se modificado, e essa modificação pode ser bem profunda mesmo. Bem profunda. Isso pode ser, inclusive, elementos para que deem mais energia, mais vitalidade à história, né? Tanto no sentido de gerar um estranhamento e uma confusão no personagem, na outra personagem e no leitor também, em relação àquele personagem que mudou, quanto pode ser, inclusive, um caminho de descoberta do próprio personagem, geralmente principal, né? Esse tempo, esse distanciamento geralmente não é feito com o personagem principal, geralmente é com outro personagem, né? Então ele pode servir de um combustível bem interessante, esse recurso, entendeu? Agora, se você está acompanhando aquele personagem e do nada ele toma uma atitude que não tem nada a ver com toda a linha basal dele até ali, isso não fica bom. Isso fica ruim, na verdade, fica péssimo. Muita gente trabalha com recortezinho, post-it, enfim, né? Para colocar as características do personagem e tal. Isso talvez seja interessante. Eu não uso, mas assim, eu tenho muitos anos e, porra, eu escrevi, não sei, uns 100 livros, talvez mais. 100 romances, né? Mas talvez até mais. Eu realmente não sei, eu perdi a conta. Então, assim, isso para mim hoje em dia é feito de forma bem natural, assim. Então eu faço de cabeça, né? Mas talvez seja interessante você anotar. Anotar uma coisa interessante eu fazia no início. Eu anotava o enredo, anotava os principais acontecimentos, enfim, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas agora é só sobre a linha basal do personagem. Anotar talvez seja interessante, mas é importante saber também que os personagens, eles são dinâmicos. Eles são dinâmicos, ou seja, eles são mutáveis, eles precisam estar abertos à mutação. Ainda que essa mutação seja negativa, entende? Por exemplo, você coloca um acontecimento muito catártico na vida de alguém. Sei lá. Um homem foi estuprado, olha só. Um homem foi estuprado. É óbvio que esse homem vai ter implicações, que esse homem vai apresentar determinados sintomas. Então, não pode ser o mesmo personagem mais, entende? Porque o acontecimento modificou aquele personagem. Então, aquela personagem mudou, sabe? E é muito comum, por exemplo, especialmente em autores mais jovens, que a gente veja isso. Acontece uma parada muito sinistra com aquele personagem, muito sinistra, muito, terrivelmente sinistra. E na próxima página ele tá exatamente como ele era antes do acontecimento. Então, assim, ou o acontecimento não serviu pra porra nenhuma, ou seja, não foi sinistro, né? Ou então esse personagem é um psicopata, porque ele não se modificou. Ele não se modificou. E aí surge a pergunta narrativa, tá? Mas se ele não se modificou, se não teve consequência nenhuma isso daí, sabe, para ele mesmo, por que aconteceu? Por que tá ali? Por que você, enquanto autor, decidiu contar isso? Ah, porque era impactante. Sim, mas não teve impacto. A forma de se mostrar o impacto ao leitor é através do impacto no personagem. Se não teve impacto no personagem, não vai ter impacto no autor, no leitor. O leitor ele só é impactado na medida em que o personagem é impactado. Percebe? Então, assim, aconteceu alguma coisa muito triste ou muito boa, enfim, para aquele personagem naquele momento. Isso tem que ser mostrado. Isso tem que ser mostrado, mas não em si ou somente o acontecimento. Entende? Tem que ser mostrado a repercussão disso. Tá, beleza, aconteceu isso, e aí? Entendeu? Por exemplo, teve uma vez que eu estava trabalhando num livro, o livro era péssimo, horroroso. Mas o livro era sobre um palestrante, a personagem era um palestrante, um coach, assim, que no final
meio que encontrava Jesus, sei lá, um troço assim. Não sei direito, não lembro direito. Mas, era tudo muito julgado. Mas a determinada altura, o ponto culminante da história dele era numa vez em que ele foi para uma reunião e faria um discurso sensacional em que todo mundo aplaudiria de pé, estava escrito isso, tá? E todo mundo aplaudiu de pé, e o discurso dele foi sensacional, e blá blá blá. Virou a página, já estava em outra coisa, já tinha passado. Ou seja, isso era tudo que ele contava, o autor. O discurso foi muito bom. Cara, mas é o ponto culminante do livro. Como assim não vai ter discurso? Eu não fui contratado para isso, tá? Na época eu fui contratado só para fazer revisão ortográfica do livro. Mas eu não consegui. O livro inteiro eu modifiquei um monte de coisa, pelo menos para dar uma amarração mínima que fosse. Mas nesse momento eu não consegui. Cara, eu preciso criar alguma coisa aqui. E aí eu criei um monólogo de 2 páginas num discurso. Um discurso muito foda. Entendeu? Que aí realmente deu uma energia no livro. Entende? Mas você tem que mostrar tanto o acontecimento quanto a repercussão disso. Entende? Porque aí nesse livro, por exemplo, mesmo depois disso, depois de outros acontecimentos também, eu modifiquei, tá? Eu corrigi. Mas chegava num momento em que ele fazia a mesma coisa que ele tinha feito antes. Entende? Mesmo depois disso tudo. E, claro, isso pode acontecer, lógico que pode acontecer, mas o argumento não era esse. O argumento não era esse. O caminho que estava sendo construído não gerava isso. Entende? Eu sei que é um pouco complexo falar sobre isso, mas é a realidade, entende? Da escrita. A escrita ela não pode ser muito parecida com a realidade, entendeu? Porque se ela for muito parecida com a realidade, ela vai gerar alguns pontos de incredulidade, tá? Porque não existe uma ficção que seja mais inacreditável do que a própria realidade das coisas. Ou seja, acontece mais coisas inacreditáveis no mundo do que na literatura, tá? Ah, mas tem dragão na literatura, tem um cara, sim, sim, ok, entende? Ok. Mas no mundo real vai acontecer certas coisas que, meu Deus, como isso foi possível? Como alguém faria isso? Entende? Aí a gente pode elencar vários pontos, por exemplo, essa galera das pirâmides financeiras, os golpes, por exemplo, entendeu? Aqueles golpes do bilhete premiado, que precisa tanto da vítima quanto do perpetrador, né, do autor do crime, estarem movidos por um sentimento de lucro, enfim, né? E que são coisas que, cara, se for parar para pensar, são ilógicas. Então, a ausência de lógica, ela funciona bem na realidade, mas a ausência de lógica, ela não funciona bem na escrita. É preciso ter uma lógica na escrita. É preciso que o comportamento seja um comportamento lógico, e essa lógica é dada por todos aqueles elementos que você, enquanto autor, apresentou ao seu personagem. Entende? Ah, mas e se a personagem ela tiver a intenção de enganar o leitor? Ok, isso pode ser feito também. Isso pode ser feito também. Claro que não necessariamente em todo e qualquer livro, entende? Em toda e qualquer dinâmica, porque ainda assim vai causar sabe? De forma geral, mesmo que você faça isso, por exemplo, é muito comum em livros de mistério, né? Em que você quer esconder para o leitor, não é muito que eu gosto de fazer, mas nesse formato. De livro de mistério eu gosto, mas você quer esconder do leitor aquele personagem que vai ser o vilão, entende? Se você colocar aquele personagem, se você esconder demais, entende? Quando você revelar, o leitor ele não vai, nossa, ele vai só, o quê? Entende? Porque você escondeu demais. Ele não esperava por isso. O que você quer atingir é que o leitor, a hora que você revele que aquele cara é o criminoso, aquela personagem é o criminoso, né? O que você quer atingir no leitor é um porque ele vai rememorar todas aquelas informações que você deu, aquelas pistas que você deu, e não, tá, mas essa parte, juntando com essa parte, juntando com essa parte, de fato dá isso, olha só. Estava ao longo do livro todo. É isso. Entende? No geral, precisa estar ao longo do livro todo.
Não de forma não de forma escrachada, enfim, né, ou de forma totalmente escrachada também, entendeu? Que dá pra fazer também. Eu sempre prefiro revelar o criminoso logo de cara, porque mas aí é uma questão pessoal. Eu acho mais divertido que o leitor saiba quem é o vilão e fique naquela pro mocinho, sabe? Não, não, não confia não, não confia não, não confia não, porra, não confia não, caralho. Eu acho mais divertido. Mas é uma predileção minha, tá? Mas então é isso. Não sobre diálogos, tá? A gente não tá falando sobre isso, mas sobre linhas basais dos personagens, pense sempre nisso. Ele tem que ser real, claro, né? Lógico. Mas suas ações, elas não podem ser 100% reais, elas não podem ser reais demais. Porque se forem reais demais, elas ficarão inacreditáveis, tá? Então elas precisam ser lógicas, não reais. Lógicas, não reais, tá? Mas qual que é a diferença entre lógica e real? Lógica é que ela precisa fazer sentido dentro daquela linha basal apresentada, tá? Real, ela precisa ser real, entende? Então, quer ver, ó? Quando eu era adolescente, eu estava na escola ainda, no segundo grau, a professora pediu para que a gente reescrevesse um conto do Machado de Assis. Do Machado? Eu não lembro se era do Machado ou se era do Zé de Alencar. Nossa, eu não lembro mesmo. Era a Cartomante, eu acho que era do Machado de Assis. Vai aparecer na lista, embaixo aí. Eu acho que era do Machado. Mas era para reescrever no momento em que a pessoa sai, eu não lembro mais se era um homem ou se era mulher, né, que estava na cartomante. Mas no momento em que ele sai da cartomante, a personagem sai da cartomante, e aí ele iria para casa. Eu não lembro mais como acaba o conto. Mas era nesse momento em que você deveria reescrever. E eu reescrevi, eu acho que porra, mais umas 4 páginas, sei lá, na época. E eu achei tão divertido encerrar a história com ele sendo atropelado por uma carroça. Eu achei divertidíssimo, porque dentre as várias coisas que poderiam acontecer na realidade, essa é uma delas. Essa é uma delas. Agora pensa o quão frustrante, mas é isso, né, eu achei divertido justamente por causa disso, por causa dessa análise. Tipo, imagina o quão frustrante seria se o seu personagem principal estivesse andando na rua e ele fosse atropelado e morresse. É uma coisa que pode acontecer na realidade, a qualquer momento, para qualquer um. Mas se acontece no livro, fudeu o seu livro. Acabou o seu livro. Entende? Então, assim, ah, obviamente, há essa proteção dos seus personagens de eventos que possam acontecer na realidade. Então, assim, um carro não vai atropelar o seu personagem, por quê? Porque você o protege. Essa é a proteção que a gente fala, né? Da proteção do roteiro, né? Essa é a proteção. Então, de cara, você já pode saber que aquilo não é real no sentido de. Não no sentido, obviamente, de estar acontecendo ou não. Bom, enfim, há uma teoria sobre isso, mas enfim. Teoria divertidíssima, aliás. Mas o seu personagem ele não necessariamente vai viver ou passar por situações que sejam ou que possam ser reais no mundo real. Entende? Ou seja, o que você vai estar oferecendo não é um vislumbre da realidade. Tá? Não é um vislumbre da realidade. Nunca vai ser um vislumbre da realidade. Tá bom? Vai ser só uma aparência de realidade, uma sombra daquela realidade. E como toda sombra, ela pode ser distorcida. Ela, no geral, é distorcida. Em relação ao seu formato, em relação à sua cor, em relação ao seu tamanho, em relação às suas proporções, né? Então, ele não, a linha basal dos seus personagens, que vão dar aso à criação de comportamentos e à criação de falas e diálogos e linhas narrativas, elas precisam, primeiro, ser apresentadas os personagens, e segundo, precisam guardar uma correlação com a realidade, mas não uma relação que faça confundir com a realidade. Tá bom? Mas como é que isso é feito de fato? Então, vamos lá, vamos pensar em você criando um personagem, a linha basal dele. Fulano, tal idade, altura. Isso não é importante? É importante pra cacete. Uma vez eu vi o Henry Bugalho, no canal dele. Eu, na época, até gostava de ver
até assisti hoje em dia. Aliás, bem por causa disso que eu parei de ver. Ele tá falando sobre o livro dele, ele falou, não, eu não coloco características dos meus personagens. Tamanho, cor, raça, peso, idade, enfim. Porque eu gosto que os personagens, eu gosto que os leitores preencham isso aí com a própria imaginação. Isso tá entre as coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. É porque, assim, o mero exercício de subir uma escada de 15 degraus, ela vai ter um impacto totalmente diferente de uma criança de 6 anos. Totalmente diferente de uma criança de 6 anos gorda. Totalmente diferente de uma criança de 6 anos atlética. Que esteja acostumada com isso. Por exemplo, uma criança criada num apartamento e uma criança criada na roça. Vai ter um impacto completamente diferente. Então, as características físicas e tudo mais, elas contam muito, muito para situações e para todo o resto. Tá? Elas contam demais. Quer ver? Ó? E aí, quando você faz isso, você evita, por exemplo, de colocar seu personagem andando por um deserto por 4 horas, e aí ele chega no final dele, ele tá inteirão e vai brigar. Porra, você tá louco? 4 horas? Um cara que era, sei lá, atendente de banco? Porra, 4 horas? Então, quando você coloca esse histórico do personagem, o que ele faz, como ele é, entendeu? Não necessariamente no livro, tá? Tô falando essas informações anteriores, informações que são para você, na sua listinha ali, entende? Tamanho, cor, proporção de corpo, sabe? Rotinas, alimentação, profissão, tudo isso. Vícios, tudo isso. Tudo isso você precisa saber do seu personagem. Porque sabendo disso, você vai ter uma noção mais coerente do que poderia acontecer caso ele passe por determinada situação. Tá entendendo? Por exemplo, eu falei do exemplo do atropelamento, né? Um atropelamento ele pode ser uma opção, entendeu? Ele pode ser uma opção, mas ele precisa ser minimamente colocado de certa forma, entende? Pode ser um evento aleatório, mas aí você vai precisar construir um pouco a pessoa que vai fazer o atropelamento, entendeu? Ele não pode ser simplesmente do nada e foi atropelado e foda-se, né? Então, tudo vai depender do que você quer escrever e como você quer escrever, lógico, tá? Mas a linha basal, ela precisa ser construída anteriormente, porque essa linha basal é que vai dar todo o sentido pro resto das coisas que eu vou fazer nessa personagem, tá? E principalmente da correlação dessas personagens com outras personagens, tá? Porque a interação entre um personagem A e um personagem B vai ser diferente entre a interação do personagem A e um personagem C. Vai ser diferente a interação entre eles. E não tem problema, tá? Não tem problema. Porque senão, e essa é a parte mais difícil, essa é a parte mais difícil, fica todos eles como se fossem a mesma pessoa. Todos os personagens, em todas as situações, conversando com pessoas diferentes, ou outras personagens, né? Parecem que todas elas são a mesma pessoa, conversando do mesmo jeito. Por quê? Porque elas não têm uma diferenciação entre elas. Você não construiu uma diferenciação entre elas. Ou você ficou preso demais àquela ideia que você tinha naquele personagem específico. O que quer dizer com isso? Então tem que fazer uma linha basal para cada personagem? Sim. Tem que fazer uma linha basal para cada personagem interagindo com outro personagem? Não. Não. Mas há que se saber que esse personagem com essa linha basal interagindo com essa personagem com essa linha basal vai produzir um resultado distinto desse personagem interagindo com outro personagem. Entende? Então ele vai sair do mesmo lugar, sempre. As narrativas, a fala, as ações, vai sempre sair do mesmo lugar. Mas pode ir para outros lugares. Porque aí vai ter a junção entre uma linha basal e a outra linha basal e vai produzir um terceiro resultado diferente. Entende? É isso que vai dar fluidez narrativa para os diálogos, por exemplo. Entende? Que você vai olhar e, nossa, legal. E inclusive vai te permitir fazer coisas, por exemplo, porra, mas não foi exatamente isso aí que ele falou com outro cara, não. O que não necessariamente ele esteja fazendo, a personagem esteja fazendo para enganar o leitor. Entendeu? Às vezes ele só tá fazendo aquilo ali porque com aquela pessoa o resultado produzido foi esse. Mas serve para enganar o leitor, enquanto autor, tá? Não a personagem, mas enquanto o livro mesmo, para gerar uma dúvida no leitor.
O leitor ele é sempre manipulado pelo livro, pelo interesse, pela dúvida, pela apreensão e pelo medo, entendeu? E a forma de fazer isso é tendo várias vozes narrativas dentro desse texto, tá? Não várias vozes narrativas no sentido de cada hora parecer que tem uma pessoa diferente contando a história, não é isso, tá? Mas são várias vozes narrativas, veja, não são várias vozes de narração, são várias vozes narrativas. Entende? Então, cada personagem, ele corresponderá a uma voz, ele corresponderá a uma pessoa diferente. Porque é justamente essa diferenciação que vai gerar o conflito, que vai gerar a dúvida, que vai gerar a trama. Tá? A trama não necessariamente é dada pela história, ela é dada pelos personagens e pela interação dessas personagens. Só que essa interação só é possível se for feita uma linha basal de cada personagem. Tá bom? Depois a gente conversa mais sobre personagens. Obrigado por ter assistido, dá o joinha e curte, sei lá como é que faz essa porra. Mas faz aí, você já sabe. Até a próxima.